E estamos de volta, é o Palpitando 93, estamos na área. Semana passada cravamos um bilhete e o outro não deu bom. São Paulo não conseguiu ganhar do Juventude em casa, mas enfim, seguimos essa semana com mais 5 jogos, não temos jogos na Europa, então vamos de Brasileirão, vamos de Série B e vai começar a Copa Paulista. Nós vamos colocar o nosso Norusca porque tem derby, então fica atento aí para você marcar os palpites, para você fazer os seus bilhetes com o BetCerto, betcerto.net. Tá começando o Palpitando. A gente começa o Palpitando de hoje com o nosso Norusca jogando aqui em Bauru o derby, hein? Para a região. É a estreia da Copa Paulista, Noroeste Marília, o Noroeste campeão da Série A3. Vai jogar a Série A2 no ano que vem, o Marília vai de novo disputar a A3. O Noroeste está num clima muito bom, manteve 90% do elenco. Ficou Pablo, o goleiro, Guilherme Teixeira, Pereira, o Luiz Thiago, Leleco. Os destaques todos ficaram. Chegou gente nova, chegou o Igor Pimenta. Renovou, logicamente, com o técnico campeão, com o Luiz Carlos Martins. O Noroeste está com o mesmo, quase todo o elenco que sempre jogou junto aí, são quase 3 anos jogando junto, sob o comando do Luiz Carlos. Vai pegar o derby, o jogo que para a região contra o MAC. Sempre é um jogo muito difícil, o Marília também está se preparando bem, trouxe bastante jogador e trouxe o Murilo, o meio-campo, que era da Votuporanguense, bom de bola o Murilo, sempre faz gol contra o Noroeste, inclusive. Mas é assim, é jogo muito disputado aqui em Bauru. Noroeste vai ter o mando de campo, isso faz diferença, a torcida vai lotar o estádio. É um time que joga junto há muito tempo, então com a força da torcida, com o elenco que se conhece bastante, o campeão da Série A3 eu vou cravar, a vitória do Noroeste de Bauru. Vamos seguir agora, vamos com o Brasileirão então, é a 14ª rodada do Brasileirão, Fluminense Corinthians no Maracanã, Fluminense sexto colocado, 21 pontos, joga descansado contra o Corinthians, hein? O Corinthians é o vice-líder do campeonato, 26 pontos, mas vem de uma batalha contra o Boca pela Libertadores no meio de semana, 0-0. O Corinthians passando uma fase complicadíssima, nunca vi tanto jogador machucado, o técnico Vitor Pereira comentou sobre isso, tem quase um time inteiro sem condição de jogar. E para piorar a situação ainda, na terça vai ter o jogo decisivo lá na Argentina contra o Boca em La Bombonera. Então, com certeza vai um Corinthians totalmente reserva. Acredito que muitos garotos vão estar em campo. Dificilmente vai ter algum titular jogando, talvez só o Cássio. E pega um Fluminense descansado. O Ganso está jogando muito bem, o Cano fazendo gol, o Luiz Henrique pela ponta, um ótimo ponta. Por todos esses fatores, cara, para o Corinthians ter que jogar com um time muito, muito diferente, alternativo, não sabe nem quem pode jogar. Além disso, pelo retrospecto, o Fluminense lá no Rio vem levando vantagem nos últimos jogos contra o Corinthians, então eu vou cravar, tá pagando bem, pagando em torno de 2, hein? Pagando em torno de 2, essa aposta é muito bom. Pode cravar a vitória do Fluminense, vamos de Fluminense contra o Corinthians no Brasileirão. Mais um jogo de Brasileirão e agora na vila mais famosa do mundo, na Vila Belmiro, Santos e Flamengo. Jogo bom, hein? Jogo bom. O Santos está em 7º, 19 pontos. Deve talvez poupar jogadores porque vai ter decisão na Sul-Americana no meio de semana. Em casa joga muito bem, hein? O Santos não está jogando muito bem fora da vila, mas na vila ele agride, ataca bastante. É um time que joga bem em casa, cresce muito lá. Pega um Flamengo que está em 9º lugar no Brasileirão com 18 pontos, querendo dar aquela subida, precisando daquela subida. No meio de semana fez um jogo muito bom e venceu o time do Tolima lá na Colômbia. Então eu acredito que os dois times não entrem com força máxima, não devem vir com o melhor elenco que tem. O Flamengo precisando recuperar no Brasileiro, o Santos jogando muito bem em casa. O Flamengo deve colocar o Pedro em campo, que é um artilheiro. Os dois times jogam pra frente, cara. Como o Flamengo sofre muito jogando fora de casa, principalmente com a defesa, tomou 11 gols em 7 jogos
no Brasileirão jogando fora de casa. Eu vou no mercado de gols, acho que é uma aposta boa. O Santos sempre é muito forte no ataque na Vila, o Flamengo também joga pra frente. Vou no mercado de gols, acho que é uma aposta tranquila, pagando em torno de 1,30, mais de 1,5 gols. Mais de 1,5 gols em Santos e Flamengo. Esse é o último jogo agora que a gente vai fazer do Brasileirão, hein? Do Brasileirão, aqui no Palpitando. Atlético Goianiense e São Paulo, lá em Goiânia. O Atlético no meio de tabela, está em 13º, 17 pontos, faz um campeonato até que ok. Precisa ganhar para se livrar do perigo da zona de rebaixamento. Faz bons jogos em casa, viu? O Atlético Goianiense tem feito bons jogos em casa. Tá com o Churinho, o atacante que estava no Grêmio, tá jogando agora pelo Atlético Goianiense, tá fazendo gol. Pega um São Paulo que não consegue decolar no Brasileirão. Tá em 8º com 19 pontos, ou seja, 2 pontos só à frente do Atlético Goianiense. Tá bem embolado aquele meio de tabela. São Paulo não consegue crescer. Teve um empate em casa contra o Juventude no último final de semana. Foram 2 pontos que ficaram pelo caminho. Patrick jogando bem, mas o Caleri está alguns jogos sem marcar no Brasileirão. São 5 jogos em Goiânia entre o Atlético Goianiense e o São Paulo, 4 vitórias do Atlético, 1 de São Paulo. Como que nós vamos basear esse palpite? Muito em função do resultado das equipes, né, da colocação no campeonato. Eu não acredito em empate, eu acho que os dois vão para cima para buscar a vitória. Jogo vai pender para um lado ou para o outro, só a vitória vai interessar. Não vai ter empate, então vamos cravar uma chance dupla aqui, vitória do Atlético Goianiense ou vitória do São Paulo. Chance dupla, casa ou fora, em Atlético Goianiense e São Paulo pelo Brasileirão. E chegamos no último jogo, é Série B, jogão pela Série B, Bahia e Grêmio, meu Bahia, pegando o Grêmio de futebol porto-alegrense, 2 times campeões brasileiros na Série B, jogão, hein? 16ª rodada da Série B, o Bahia vem de 3 derrotas em casa, está em 3º lugar, 28 pontos, zona de classificação. No meio de semana ganhou fora, foi lá em Brusque, ganhou de 2-0 do Brusque. Tem o Rodalega jogando muito bem, tem o argentino, o Mugen jogando muito bem, e tem o Matheus Davó. O Matheus Davó, que ele mesmo jogava no Corinthians, veio do Guarani, tá jogando bem lá no Bahia. Vai querer acabar com essa fase aí de 3 derrotas, trocou de técnico. Pega um Grêmio que está em 4º com 25 pontos, está empatando muito o Grêmio, principalmente fora de casa. Fez 8 jogos fora de casa, 6 empates, empata muito o Grêmio fora de casa. Tem feito poucos gols quando joga fora. Tem no Diego Souza o craque do time, né? Ganhou em casa no meio de semana contra o Londrina 1-0. Está então na zona de classificação com 25 pontos. Para basear esse palpite, o Grêmio em 8 jogos pela Série B fora de casa, 6 empates, sendo que 4 deles por 0-0. Em nenhum desses 8 jogos, em nenhum deles saiu mais do que 2 gols. Então, baseado nisso, eu acho que é um jogo para não sair muitos gols. Nós vamos no mercado de gols under, tá? Vamos menos de 2,5 gols, tá pagando bem, paga em torno de 1,45, uma boa odds para esse palpite. Mercado de gols, menos de 2,5 gols em Bahia e Grêmio. E fechamos o Palpitando de hoje, esse é o Palpitando 93, tá encerrado. Eu passei para vocês os palpites, tá aí ó, o primeiro bilhete feito, se você quiser copiar e colar, para você fazer com o bet certo. E agora o segundo bilhete, também com uma odds, como sempre, um pouco maior no segundo bilhete, para você apostar com o bet certo, betcerto.net. Se inscreva no nosso canal, no Do Mal Esportes. Semana que vem a gente está de volta. Valeu!